Bem, o tema da nossa aula são riscos físicos. Os riscos físicos são todos aqueles oferecidos no ambiente de trabalho por meio de equipamentos, de instrumentos ou condições que estão fora de parâmetros corretos, ou seja, não estão seguindo as normas, seguindo a legislação, e podem representar, dessa forma, uma série de perigos ao trabalhador que está exposto a esse ambiente. Os mais comuns desses riscos físicos em ambiente de trabalho são os ruídos, temperaturas extremas ou muito quente ou muito frio, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. Bem, o primeiro risco que nós vamos abordar é o calor. Então, setores que esse tipo de risco está mais presente são as centrais de esterilização de materiais, que têm equipamentos aí que geram calor, como autoclave e estufa, lavanderias, casas de caldeira, são setores, onde esse risco está mais presente. E inúmeras doenças podem ser decorrentes dessa exposição ao calor, como o choque térmico, que é a hipertermia, que tem uma falha aí no sistema regulador de temperatura, termorregulador de temperatura. A exaustão pelo calor, através da excessiva perda de líquido e perda de sal, que pode preceder o choque térmico. As câimbras ocasionadas pelo calor e o edema pelo calor. Bem, entre esses equipamentos que geram muito calor, nós podemos destacar as autoclaves, que estão presentes, em muitos laboratórios. Elas são aparelhos importantíssimos para proceder a processos de esterilização. Vocês estão vendo aqui na imagem autoclaves de diferentes modelos. Existem autoclaves com capacidades as mais variadas, Essas aqui são autoclaves grandes que muitas vezes se tem em hospitais. A necessidade do uso de EPIs para utilizar esse equipamento, para retirar esses equipamentos depois do ciclo de esterilização, porque o material está quente. Então, vocês vejam que essa manipuladora aqui está correta, usando aqui as luvas adequadas para o manuseio de materiais aquecidos, os materiais que estão quentes. Então, para o trabalho, as pessoas que vão participar desses protocolos, realizar essas atividades de esterilização em autoclave, elas têm que ser muito bem treinadas, têm que conhecer equipamento, saber como manusear esse equipamento corretamente. Infelizmente, por inúmeros motivos, como autoclaves que não passam aí por manutenção nem preventiva nem corretiva, manipuladores que não são treinados de forma adequada, nós vemos acidentes acontecendo com esse equipamento. Um desses acidentes aconteceu no Laboratório Municipal Julião Paulo da Silva, localizado no bairro de Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Esse foi um acidente que aconteceu em dezembro de 2010. Então, na reportagem, se comenta que os estilhaços de vidro ainda no chão revelaram susto e correria que ocorreu nesse dia nesse laboratório. Então, em torno de meio-dia, uma autoclave, ele esclarece aqui que é um equipamento que é utilizado para esterilização, explodiu causando pânico no laboratório, revelando a iminência de um acidente de grandes proporções. Cerca de 100 pessoas eram atendidas no espaço no momento em que houve a explosão. Além dela, outros 100 funcionários também estavam no prédio. 2 deles trabalhavam em uma sala próxima à do equipamento, chegaram a ser socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital dos Servidores. Então, vejam, gente, é algo que realmente requer muita atenção, é o uso da autoclave, a manipulação de autoclave. A autoclave não pode estar em corredor de laboratório. A autoclave tem que ter salas específicas para esse tipo de equipamento. Infelizmente, a gente vê em universidades, em alguns locais, autoclaves no meio do corredor, que é uma temeridade, tá? É um equipamento que tem que ter um local próprio para realizar esses processos de esterilização. Bem, então quais são os cuidados com a autoclave? Então, explicando aqui em termos bem simples, uma autoclave é um equipamento que gera e acumula pressão de vapor com valores muito superiores a uma panela de pressão. Eu sempre comento, nas minhas aulas presenciais, se alguém já soube, teve lá um parente ou presenciou um acidente com uma panela de pressão. Existem resultados que são realmente, aterradores. Numa panela de pressão, basicamente, normalmente, aí panelas de 5 litros. Então, vocês imaginem o que aconteceria numa autoclave de 200 litros, Autoclaves que a gente tem hoje em dia com capacidade de mais de 900 litros. Dá para imaginar, o impacto disso. Então,
deve-se ter cautela e preparo, né? Ou seja, as pessoas têm que ser treinadas para operar esse equipamento. Sempre precedida da leitura manual, pois uma autoclave necessita de cuidados especiais, o que visa sua segurança e performance desse processo de esterilização. Bem, o primeiro parâmetro que tem que ser observado é limpeza e conservação. Seguir de forma precisa as orientações descritas nos manuais de cada fabricante, assim como o uso somente de água especificada pelos mesmos, né? Então, normalmente, o que os fabricantes recomendam é que a água utilizada na autoclave seja água destilada. Outro aspecto importantíssimo é a manutenção preventiva. Então, os períodos de calibração, os testes, as trocas de peças e ajustes devem ser, né, seguidas conforme suas periodicidades e validades, nunca devendo ser negligenciados, postergados ou realizados por pessoas não autorizadas pelo fabricante. Então, normalmente, gente, no mundo real, o que acontece? As pessoas só chamam o técnico quando o equipamento quebra. Não, né, não se tem, por inúmeros motivos, a manutenção preventiva. Então, o técnico só vai quando o aparelho deixa de funcionar, né, o que é muito ruim, porque são equipamentos que, né, tem que ter uma manutenção. São equipamentos mais simples, como um carro, né, um veículo, como um automóvel precisa de manutenção, vocês imaginem uma autoclave. Né? Precisa realmente de manutenção e sempre, gente, por pessoas que têm capacitação para realizar esse procedimento. Você não pode chamar, né, um curioso, uma pessoa qualquer lá que não tem realmente, né, atributos para realizar esse tipo de procedimento. E o que é mais comum, né, é a manutenção corretiva. Então, o que fazer quando o equipamento encontra-se com defeito? Então, para garantir a performance e segurança, né, que somente profissionais autorizados, qualificados e certificados por seus fabricantes poderão realizar as devidas manutenções, né? Então, somente, né, gente, pessoas que têm gabarito, né, tem conhecimento, é que devem realmente manusear esse equipamento, por toda a periculosidade que existe de acidentes que podem ocorrer. Então, não dá para chamar pessoas que não têm conhecimento, né? Estou batendo nessa tecla devido realmente ao cuidado que se tem que ter com esses equipamentos, tá? Então, diante disso, vocês podem ver aqui na imagem a seguir o que pode acontecer, tá? Então, uma explosão tem uma vítima fatal no Chacras Reunidas, em São José dos Campos. Então, um homem de 54 anos morreu, isso ocorreu em março de 2018, durante um período de serviço na empresa Protes, fabricante de luvas isolantes, localizada no bairro Chacras Reunidas, na zona sul de São José dos Campos. O acidente aconteceu com a explosão de uma autoclave. Né? Mais uma vez aí para leigos, eles, né, explicitam que é um aparelho utilizado para esterilizar artigos através de calor úmido sob pressão. O que fez? Quando essa autoclave, uma tampa de metal de aproximadamente 200 kg atingiu o funcionário. O corpo de bombeiros e o SAMU foram encaminhados à empresa, mas o homem já havia morrido, né? E nenhum outro funcionário ficou ferido. Então, gente, é algo assim, né, terrível o que aconteceu. Aqui vocês estão vendo que na hora que explodiu, né, tem a tampa aqui da autoclave, né, que foi arremessada e acabou matando essa pessoa. Então, isso aqui é dentro de uma empresa, né, que tem realmente que seguir todos esses protocolos, né, de manutenção. Isso, obviamente, depois tem uma investigação para saber o que levou, né, a esse acidente. Para vocês terem uma noção, vamos ver aqui na imagem a seguir. Vocês vejam aqui, gente, a tampa da autoclave. Então, vocês vejam, né, qual foi o vulto dessa explosão que conseguiu arrancar e arremessar essa tampa, infelizmente, causando o óbito de uma pessoa. Então, não é brincadeira, né? A autoclave é algo que requer realmente muita atenção. Muita atenção, tá? Então, fiquem atentos a isso, né? Quando vocês forem trabalhar em laboratório, se informem, né? Como é realmente o manuseio desse equipamento, tirem dúvidas e só usem se vocês se sentirem totalmente capacitados, tá? Bem, autoclaves menores também podem ter um impacto muito grande, né, nesse tipo de acidente. Então, esse que eu vou narrar agora foi um autoclave que explodiu num consultório odontológico, que normalmente usa essas autoclaves aqui que são menores, autoclaves de bancada, às vezes 12 litros, 21 litros, né, autoclaves menores.
E esse foi um acidente que ocorreu no consultório em Porto Alegre, também aí com um impacto, não houve feridos, mas vocês podem observar aqui o impacto que houve quando a tampa aqui da autoclave também se partiu. Nessa imagem aqui a gente vê, né, o rompimento aqui da tampa da autoclave, né? Aqui a gente vê um dos pedaços desse equipamento, né? E o material que foi, né, arremessado durante essa explosão. Vocês veem aqui, né, as tesouras, né, que estavam sendo esterilizadas, aqui esses materiais. Vejam, gente, o impacto que teve aqui, ó. A janela ficou aqui, né, bem amassada, comprometida, né? A gente tem aqui estilhaços, né, dentro desse consultório. Então, né, chamando a atenção que realmente tem que se ter muito cuidado com o manuseio desses equipamentos e que não se pode, né, postergar, adiar manutenção preventiva nesse tipo de equipamento. Isso é algo que tem que estar ali, né, na previsão, né, de laboratórios que usam esse tipo de equipamento. Tem que estar sempre atento, né? Outro equipamento usado para esterilização são as estufas, né? Então, isso aqui é uma estufa para esterilização e secagem. Então, tanto a autoclave como a estufa são equipamentos que geram calor, né? Então, recordando um pouco, né? Na realidade, vocês ainda não viram esse conteúdo, mas quando vocês estudarem nas disciplinas ali de microbiologia, vocês vão ver que a autoclave são equipamentos que nós utilizamos protocolos normalmente, que a temperatura vai até 121 graus Celsius, e as estufas de esterilização nós damos temperatura ali em torno de 170 graus Celsius, ou seja, são equipamentos que geram muito calor. Portanto, eles não devem estar dentro do laboratório, eles normalmente existem salas que são chamadas salas de esterilização, salas quentes, né, ou salas quentes, onde equipamentos como autoclave e estufa estão ali, né, para realizar seus processos de esterilização, muitas vezes rotineiros. Normalmente esses equipamentos são usados inúmeras vezes durante um dia, porque laboratório de microbiologia, por exemplo, há necessidade, né, constante de material estar esterilizado, então são usados, né, rotineiramente, com muita frequência. Então, o calor gerado por esses equipamentos dentro de um laboratório tornaria um ambiente, né, muito, com calor muito grande, né, muito desagradável. Então, né, nesse risco físico, o calor, tem que se ter em conta que esses equipamentos devem estar numa área própria, né, nessa área aí isolada do laboratório. Bem, sobre o tema risco físico calor, eu queria chamar a atenção porque porventura alguns de vocês podem vir a realizar ensaios em casas de vegetação, né, durante aí, a iniciação científica, venha trabalhar em casa de vegetação. Então, a casa de vegetação é um ambiente que se tem aí, né, uma condição controlada, que se faz ensaios aí com plantas e, né, sempre ficar atento os horários que as pessoas vão nessa casa de vegetação. Então, obviamente, né, não é recomendado que você vá para a casa de vegetação no sol de meio-dia, né, que é o horário que vai estar mais quente. Tá sempre atento, né, a estar hidratado quando vai na casa de vegetação, né, ver o horário mais adequado, porque fica assim uma temperatura muito elevada e algumas pessoas podem vir a passar mal. Então, o risco físico, né, gerado aí pelo calor, tem que estar sempre bem atento devido às consequências que ele pode trazer. Quais seriam as medidas preventivas? Então, a climatização adequada. Então, por vezes as pessoas trabalham em laboratórios que o ar-condicionado não está funcionando e a pessoa tem que ficar usando lá o jaleco de manga longa, então isso gera um desconforto, as pessoas começam a se sentir mal, né? O isolamento da fonte de calor, então, como eu comentei anteriormente, né? Autoclave e estufa não é para estar dentro desses laboratórios, tem que ter esse isolamento dessa fonte de calor. A utilização de equipamentos de proteção individual, então luvas revestidas aí com material isolante, nós vimos ali, como eu comentei, para retirada de material de autoclave e da estufa, você tem que ter luvas ali que são próprias para manusear material aquecido, né? Se eu vou para o campo, né, quando nós vimos lá na aula de biossegurança e coletas de campo, eu sempre devo estar com roupas de cor clara, de preferência de algodão, não de tecido sintético, o algodão permite, né, melhor
essa troca de calor, né? E beber bastante água durante a jornada de trabalho para evitar processo de desidratação. Bem, nós vimos o calor, mas existe o risco físico do frio, tá? Então, dentro das áreas, né, de laboratório, isso está mais relacionado às câmaras frias, né? Que eu vou comentar daqui a pouco o que são essas câmaras frias. Então, quais são as doenças que esse frio pode ocasionar, né? Pode ser desde sem congelamento ao congelamento. Então, sem congelamento é hipotermia e causadas por congelamento à geladura, né? Pode-se ter também a urticária pelo frio, que são a irritação das vias aéreas, obviamente, né? Diminuição da capacidade para o trabalho. Bem, vocês estão observando aqui câmaras frias, essas imagens aqui são da Embrapa, né? Então, muitas vezes essas câmaras frias são utilizadas para conservação de material aí de bancos de germoplasma. Então, por exemplo, essa daqui, ela é uma câmara fria utilizada para preservação de sementes, tá? Então, essas sementes, elas são acondicionadas em envelopes impermeáveis, aluminizados e hermeticamente fechados. Esses envelopes, eles são identificados com o sistema de código de barra e armazenados ali em câmaras frias. A temperatura normalmente dessas câmaras frias chega aí a menos de 20 graus Celsius, né? Onde são conservadas aí por um longo prazo. Então, óbvio, né? Se uma pessoa vai entrar dentro de um local que você tem uma temperatura negativa, né? Tão baixa, menos 20 graus Celsius, ela tem que estar utilizando, né, EPIs adequados, né, que são aqui as luvas, né? Esse tipo aqui de casaco são chamados de japonas, né? Veja se ele, né? Esse técnico aqui, essa pessoa que está dentro dessa câmara fria, ele está totalmente protegido, tá? Totalmente protegido. Aqui a gente vê uma outra imagem, tá? Que é a câmara fria do Banco Genético de Germoplasma Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é localizada lá em Brasília. Então, vocês vejam, a pessoa também está totalmente paramentada, tá? Para não ter nenhum tipo de problema por estar sendo submetida a uma temperatura tão baixa, tá? Então, a definição aqui do que é esse tipo de EPI, que é chamado de japona, que ele vai estabelecer proteção dos membros superiores, né, contra agentes térmicos, né, no caso é baixa temperatura, né, e ressaltando que existem câmeras frias que a temperatura vai até menos 35 graus Celsius, né, a temperatura negativa. Nessa outra imagem, né, do mesmo local, desse banco genético de germoplasma da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, nós podemos ver melhor os EPIs usados aqui por essa pessoa, né, que inclui, além, né, da japona, luvas, né, a calça também, que é uma calça isolante, provavelmente a pessoa também aqui, né, deve estar com botas apropriadas e a proteção aqui facial. Então, tanto para o calor como para o frio, se tem que utilizar aí os EPIs adequados. Então, essas câmaras frias são muito comuns em locais que trabalham aí com germoplasma, né, com sementes, e tem que ter aí muito cuidado, né, e usar os EPIs adequados ao entrar nesses locais. Então, normalmente, o que é precedido? Que deve ser evitado o trabalho nesses locais frios. Então, o trabalho deverá ser realizado no mínimo em duplas, né? Isso aí, gente, é sempre muito importante. Quando a pessoa entra, ela entrar com outra, tá? Porque pode estar até usando os EPIs, mas de repente a pessoa pode ter ali se sentir mal e né, ter ali qualquer problema, não pode estar sozinha. Então, isso aí é um padrão que é utilizado no trabalho em câmara fria, tá? Se evitar de entrar sozinho. E outro ponto muito importante é que deve ser evitada a sobrecarga de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa vai ter que arrumar ali umas sementes, ou vai ter que fazer ali um procedimento que requer um esforço físico maior, deve-se evitar nessa sobrecarga, porque a sobrecarga pode acabar ocasionando a sudorese excessiva, que acaba umedecendo a vestimenta e pode causar malefícios a essa pessoa, tá? Então, é algo aí que eu chamo atenção para trabalho em câmera fria. Então, deve chamar a atenção que o equipamento de proteção individual para manipular esses materiais que estão a temperaturas muito baixas são as luvas criogênicas. Eu já comentei na aula, na qual nós abordamos
o nitrogênio líquido na necessidade dessas luvas. Então, são as luvas apropriadas para a manipulação desses materiais a baixas temperaturas. Então, outro equipamento em laboratório que conserva amostras a baixas temperaturas é o ultrafreezer. O ultrafreezer, ele tem a temperatura de menos 80 graus Celsius, então, quando se vai ter contato com essas amostras que estão conservadas no ultrafreezer, que vai ter acesso a esses materiais, há necessidade também do uso das luvas criogênicas. E como eu já abordei, né, em aula anterior, a manipulação de materiais conservados em nitrogênio líquido também tem todo esse tipo de cuidado, né? As luvas criogênicas, né, o avental, né, todos os equipamentos adequados, inclusive o protetor facial, que é imprescindível para a manipulação desses materiais conservados em nitrogênio líquido. Bem, a iluminação também ela está dentro dos riscos físicos. Então, a iluminação inadequada ela acarreta aí efeitos maléficos na saúde do trabalhador. Então, a correta iluminação dos locais de trabalho tem grande influência na saúde dos trabalhadores e no seu rendimento, além de afetar a segurança em geral. Então, obviamente, né, locais que estão escuros, que são mal iluminados, as pessoas acabam forçando mais a visão, né, para poder enxergar bem, para poder fazer um trabalho ali em bancada, né, pode-se acabar a pessoa não vendo ali materiais, tendo quedas, né, uma série de riscos que se tem para uma iluminação inadequada. Bem, a umidade também é um risco físico, pode estar presente em setores como salas de lavagem, central de esterilização, e inúmeras doenças podem serem acarretadas por pessoas que trabalham em umidade, situações de umidade elevada, tá? Então, doenças do aparelho respiratório, doenças de pele, doenças circulatórias, doenças reumáticas, inclusive micose. A umidade ela é um agente caracterizado pelo excesso de água no ambiente laboral, tanto na forma líquida como na forma de vapor. São grandes áreas alagadas, encharcadas ou com umidades aí excessivas. A umidade ela influencia em alguns fatores, como, por exemplo, favorecer o surgimento de fungos e bactérias, né, que vão se proliferar nesses ambientes com excesso de umidade, obviamente que vai favorecer o aparecimento de agentes biológicos patogênicos. E também tem grande influência sobre a sensação térmica e sobre a temperatura interna do trabalhador. Além disso, né, ambientes que têm essa umidade elevada, né, tem locais alagados, ainda existe o risco, né, de queda. Então, as pessoas podem não estar com calçado adequado e acabar sofrendo quedas nesse tipo de ambiente. Então, é um outro tipo de risco associado aí à umidade. Existem vários tipos de EPI para pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente, né? Então, desde pessoas que trabalham, às vezes, fazendo, por exemplo, pessoas que trabalham na biologia, fazendo coleta lá de plantas aquáticas ou de peixes, né? Aí usam esse tipo de EPIs. Pessoas que às vezes estão fazendo trabalhos de campo e tem chuva, e vão usar esse tipo aqui de EPI, né? Pessoas que estão em locais que são salas de lavagem de material, lá de placa, de vidraria, né? Aí usam esse tipo de avental. Então, dependendo aí da atividade que a pessoa vai realizar, existem esses EPIs adequados quando o assunto é umidade, né? Água. Quais são as medidas preventivas? Então, a utilização de equipamento de proteção individual, como eu acabei de comentar, avental, luvas de borracha, botas de borracha, então, luvas, né? Pessoas que ficam ali lavando materiais, lavando essas vidrarias, né? Lavando placas de Petri, vidrarias das mais diversos laboratórios, ficam ali com a mão constantemente na água, elas têm que usar essa luva de borracha, né, para se proteger, é um equipamento, um EPI adequado, né? As botas de borracha, se o local é alagado, alteração das instalações e dos métodos de trabalho, né? Então, tentar ter uma instalação melhor possível, verificar o que pode haver na melhoria desses métodos de trabalho para diminuir aí esses riscos, né? E locais onde fica água acumulada, colocação de ralos para escoamento e esses estrados, né? Existem vários tipos de estrado que as pessoas não vão
tem que ficar em contato direto aí com a água. As vibrações também são riscos físicos, então setores, né, que esse risco está presente, é lavanderia, casas geradoras, locais aí de carpintarias e marcenarias, que é muito comum esse tipo de risco físico. Então, as doenças podem ser a síndrome da vibração mão e braço, os distúrbios circulatórios, inclusive com uma doença que é a síndrome de Raynaud, que é um embranquecimento aqui dos dedos, é um problema circulatório, distúrbios sensoriais e motores, problemas musculoesqueléticos, né, como problemas aí nas articulações, lombalgias e distúrbios na coluna. Então, aqui é uma imagem, né, dessa síndrome de Raynaud, que é esse problema de circulação. Vocês vejam aqui, né, que as pontas dos dedos estão esbranquiçadas, né, uma clara característica aí de problemas de circulação sanguínea. Então, esse tipo de risco é caracterizado por ser qualquer oscilação de um corpo, equipamento ou superfície sobre o corpo do trabalhador. Elas podem ser localizadas ou de corpo inteiro, né? E podem causar diversos danos ao trabalhador. Então, desde a pessoa sentir formigamento, a dores musculares, problemas na coluna e até osteoporose. As de corpo inteiro pode resultar na condução de veículos, como caminhões e tratores, então a pessoa fica ali, né, o corpo inteiro passa por essa vibração, e as localizadas, que são a manipulação desses equipamentos, como motosserras, britadeiras e furadeiras, né? Então, imagine uma pessoa que tem esse tipo de atividade, né, como ela é submetida à vibração durante o seu período aí de trabalho, que podem resultar em todas essas doenças, né, esses efeitos maléficos sobre o indivíduo. Bem, as medidas preventivas seriam cuidados com a postura, usar os equipamentos, o revezamento dos funcionários que usam esses equipamentos, né? Então, tentar se fazer ali um revezamento para a pessoa não ficar muitas horas realizando aquela atividade, um intervalo para descanso, que é fundamental, né? E a adequação do maquinário para redução das vibrações. Bem, as radiações também são riscos aí importantes, né? São as radiações ionizantes e as não ionizantes. Então, as radiações ionizantes, né, que a gente vê aqui esse tipo de símbolo, são os setores que trabalham com radiodiagnóstico, radioterapia, centro cirúrgico, né, as UTIs e a medicina nuclear. Então, os efeitos, eles podem, né, ser os mais variados. Os efeitos determinísticos são quando a dose absorvida está acima do limiar, né, que pode causar a morte celular. Então, efeitos como radiolesão, a catarata, esterilidade. Então, muitas vezes isso pode ocasionar a esterilidade, pode causar anomalias congênitas por irradiação do embrião, né? E pode ocorrer efeitos estocásticos, que são as mutações, e carcinogênese e alterações genéticas. Então, quais são os equipamentos, quais são os EPIs adequados para pessoas que são submetidas a esse tipo de radiação, né? Como o raio-x, por exemplo, né? Então, é o avental protetor de chumbo, é proteção aí contra a radiação ionizante, né? Esses aventais que muitas vezes esses operadores, essas pessoas que trabalham em locais onde se realiza raio-x ou outros tipos de exames com radiação, tem que usar esses EPIs, tá? As luvas protetoras de chumbo também são EPIs. O biombo pumbrífero, ele é importantíssimo para esses profissionais que trabalham com radiação ionizante, assim como o protetor de tireoide. Então, como nós vimos nos slides anteriores, né, os EPIs para profissionais que trabalham com radiação ionizante envolvem aí desde os aventais, com protetores pumbríferos, os protetores de tireoide, as luvas e, segundo, né, as normas, é obrigatório a utilização de equipamentos de proteção individual pelos acompanhantes e auxiliares de sala durante a realização do exame que envolvam essas radiações ionizantes, né? E os acompanhantes dos pacientes, às vezes são menores de idade, né, que precisam do acompanhante, também é obrigatório o uso da vestimenta pumbrífera para a sua proteção.
Bem, e as radiações não ionizantes, elas estão presentes em setores como centro cirúrgico, né, em trabalhos que estão relacionados à biologia molecular e nas capelas e cabines de segurança. Doenças envolvidas com esse tipo de radiação são a catarata, as queimaduras, a fotossensibilização e a queratoconjuntivite. Então, um exemplo, né, bem comum do uso da radiação não ionizante é a radiação UV, a luz ultravioleta, que é muito utilizada por sua ação germicida em capelas de fluxo laminar. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, nós temos uma capela de fluxo laminar que tem a luz normal, né, que é a luz fria, que é a luz que se utiliza enquanto se está trabalhando aqui na capela, e a lâmpada UV, que é chamada de lâmpada germicida. Quando vai se fazer, né, se realizar os procedimentos dentro desse equipamento de capela de fluxo laminar, a limpeza prévia da capela com álcool 70, normalmente, né, se limpa aqui toda essa parte interior da capela com álcool 70 e depois se liga essa lâmpada UV por cerca de 15 minutos para ter essa ação germicida antes de se iniciar as atividades utilizando esse equipamento, a capela. Vejam, gente, dá para perceber que aqui nós temos, né, uma porta que é de vidro e a lâmpada UV. Quando ela está acesa com essa porta fechada, não há nenhum perigo, porque a luz ultravioleta ela tem um baixo poder de penetração. Então, aqui é uma barreira suficiente para impedir que haja contato, né, de pessoas que estejam presentes no local com esse tipo de radiação. Tá? Então, devido ao seu baixo poder de penetração, não há risco. Nós ligamos essa lâmpada UV com, né, a porta, né, essa janela aqui da capela completamente fechada, ok? Um equipamento que é utilizado em biologia molecular é o transiluminador, na qual nós usamos aqui reagentes para, né, esses géis que são utilizados aí nos protocolos de biologia molecular e às vezes, né, usamos reagentes que nós só conseguimos observar essas bandas aqui nos géis com o auxílio da luz ultravioleta. É muito importante, gente, quando você vai fazer a visualização desses géis usando esse equipamento, que é o transiluminador, que a pessoa esteja utilizando o protetor facial. Tá? É muito importante, porque existem problemas seríssimos se a pessoa olhar diretamente para essa luz ultravioleta sem esse tipo de proteção, tá? Pode ter problemas, edemas oculares, problemas seríssimos na visão. Às vezes as pessoas têm que, né, realizar aqui procedimentos que tem que extrair aqui uma banda do gel, aí, é rapidinho, né? O protetor facial me incomoda e eu já vi, né, durante esses anos de estudo de laboratório, algumas pessoas irem parar no hospital exatamente por ter tido esse contato com a luz ultravioleta sem o EPI adequado. Então, quando vamos trabalhar com equipamentos que eu tenho que ter contato com essa luz ultravioleta, que é uma radiação não ionizante, há necessidade realmente do uso dos EPIs como o protetor facial. Então, como eu comentei nos slides anteriores, né, a radiação UV pode causar problemas na visão, como conjuntivite e ceratite, assim como a catarata. Então, tem que ter muito cuidado quando vamos ter contato com esse tipo de radiação, usando os EPIs adequados. Bem, as medidas preventivas incluem a utilização de equipamento de proteção individual, com protetor facial, quando está relacionado à atividade de campo, na qual as pessoas vão ter contato, né, com a radiação solar, é muito importante a utilização de filtros solares, as vestimentas de manga longa, o chapéu para proteção de raios solares e tudo que a gente viu, inclusive, na aula de biossegurança em atividade de campo. Bem, os ruídos também são riscos físicos, os setores que apresentam
esse tipo de risco são centrais de compressão de ar ou geração de vácuo, oficinas de manutenção, trabalho de marcenaria, centrais de geração de energia elétrica, lavanderias e, por vezes, os próprios laboratórios, porque existem vários equipamentos no laboratório que geram ruídos, como as centrífugas, que geram muito ruídos, as capelas de exaustão, capela de fluxo laminar, cada um desses aparelhos, né, tem ruídos, e por vezes, né, são utilizados simultaneamente e causam, né, um desconforto aí muito grande. Então, doenças que podem ser oriundas desse tipo de risco, a perda auditiva, né, por níveis de pressão sonora elevado, a redução transitória da acuidade auditiva, pode-se causar problemas como a surdez profissional, né, que afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo, circulatório e causa, né, um desconforto e a fadiga. Bem, as medidas preventivas são isolamento da máquina produtora de ruído, né, isolamento de ruído. Então, você pode ter um determinado equipamento que é aquele que seja o que causa mais ruído, que causa mais desconforto. Então, se ele puder ficar numa sala anexa, num local ali que possa isolar um pouco desse barulho, era uma medida interessante. Bem, fornecimento de EPIs, no caso, protetor auricular, né, quando né, o nível do ruído é muito elevado, exames audiométricos periódicos, né, afastamento do local de trabalho, revezamento, então, às vezes, revezamento naquele local que gera muito ruído, orientação para o uso correto de EPIs e a campanha de conscientização. Por vezes, EPIs são fornecidos, mas as pessoas não usam, né, não têm a consciência que a exposição àquele ruído pode trazer problemas a longo prazo, né, e né, o que é uma coisa que por vezes meio desagradável, que é obrigar, né, tornar obrigatório, né, e controlar, passível aí de punição, mas muitas vezes, né, é necessário esse tipo de atividade para a proteção da própria pessoa. Bem, esse gráfico aqui, ele não é propriamente relacionado a laboratórios, né? É o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, então são as atividades aí mais diversas, né, como construção civil, né, indústrias as mais variadas, né. Então, se elaborou esse gráfico, que ele foi no período de 2015 a 2018, né, foram registrados, em média, 125.647 acidentes por ano, relacionado com agentes físicos, né, veículos de transporte e máquinas e equipamentos. Então, quando se observa aqui, né, nesse gráfico elaborado pelo Smart Lab, a gente vê os agentes físicos, né, eles estão aqui em destaque, né, o maior estando aqui, né, líder no ranking de agentes causadores de trabalho. Vocês vejam aqui que o agente químico e o agente biológico, eles também têm um destaque, se a gente comparar aqui com os outros agentes, mas, né, os agentes físicos, eles têm ali um destaque.